Cara, esse vídeo vai te colocar à frente de 99% das pessoas desse mundo. Não é zoeira, não é clickbait, eu não tô falando isso aqui pra te impressionar. Eu tô falando isso aqui porque, basicamente, tudo que eu vou lhe passar aqui vem de filosofias muito antigas, que a gente já conhece no nosso mundo atual, e todas as pessoas na humanidade. Então não tô falando aqui simplesmente de um truquezinho de desenvolvimento pessoal que a gente vê por aí, mas literalmente todas as filosofias do mundo praticamente pregaram isso. Assim, basicamente o que eu tô querendo lhe dizer é que o que faz você ser 99% melhor do que as pessoas é algo que já existe na realidade, é algo que já vem sendo tratado há milhares de séculos, só que ninguém enxerga. A verdade é que ser melhor do que as pessoas neste mundo atual que nós vivemos não é tão difícil. Porque se você clicou em um vídeo onde tem um quadro atrás, um cara meio cabeludo com um canetão, você já está sendo 99% melhor do que as pessoas. Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas agora estão assistindo videozinhos de humor. E não tem problema nisso. Mas elas nunca param pra aprender algo novo. Elas nunca param pra pensar diferente. E se de algum modo você clicou nesse vídeo porque sentiu que deveria clicar, então isso aqui não é um acaso. Isso aqui é um chamado pra você aprender a ser melhor do que 99% da humanidade, velho. Da humanidade. Presta atenção, então. Muitas pessoas pensam que ser melhor se trata simplesmente de dinheiro, de aparência ou algo assim. Mas o que as pessoas não compreendem é que tudo isso é uma consequência de algo que começa muito antes. E que muitas vezes uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem boa aparência, se não tem tudo que eu vou falar nesse vídeo, ela tá destinada à tristeza. Então o que eu quero dizer é que basicamente ser melhor do que 99% das pessoas te faz ganhar mais, sim, te faz viver melhor, mas o objetivo principal no início é literalmente você se tornar melhor. Porque quando você se torna, aí sim você obtém tudo aquilo que você deseja. Porque você não pode ter aquilo que você não é. Guarde essa frase. Mas vamos lá, como que você se torna 99% melhor do que as pessoas? Entendendo que essa vida é praticamente um sonho. Exatamente isso, cara. Parece um pouco de loucura, mas essa vida é apenas um sonho. Ah, mas um sonho? Então se eu botar minha mão no fogo eu tô sonhando? Não, é um sonho que você sente as coisas. Esse é o ponto interessante. É um sonho que você tá vivo. É como um sonho lúcido onde você tem todas as suas, digamos assim, as suas sensações, os seus medos. Enfim, você sente as coisas. Você sente sentimentos, você sente dor, você sente medo. Enfim, você sente todas essas coisas. Só que, mesmo assim, a vida não passa de sonhos. E, por exemplo, tenta aí lembrar do dia de ontem. Quando você tenta lembrar disso, ela não parece um sonho. Tipo, não parece algo que você tá sonhando ao mesmo tempo. Então, literalmente isso. Você tem que entender que a vida é como um sonho. E esse sonho, na verdade, ele é um filme. Não é à toa que o ser humano, uma das primeiras habilidades que o ser humano teve na humanidade inteira foi criar histórias. Então, desde a época ancestral, da nossa ancestralidade, uma das primeiras características do ser humano é sentar em volta de uma roda e começar a contar histórias. Depois isso evolui para os livros, para o teatro, para os filmes, para as novelas e para tudo que a gente conhece hoje em dia. Mas por que que essa habilidade ela é tão enraigada no ser humano? A habilidade de contar histórias. Porque literalmente o ser humano como um todo, ele simplesmente acha reflexo nisso da própria vida. Ou seja, é como se no fundo o ser humano contasse história, porque no fundo ele entende que a sua vida é uma história e que essa história ela se refere-se aos sonhos, ela é um sonho, digamos assim. E por que que você precisa compreender isso aqui de fato e por que que isso aqui é tão importante? Porque se você não compreende que a vida é simplesmente um sonho que você está sonhando com a sua própria mente, com a sua própria cabeça, tudo vai parecer mais real do que é de fato. Muitas pessoas se perguntam, o que é real? Por que essa situação é tão incômoda? Caras, tudo é real a partir do momento em que você considera aquilo como se fosse real. Só que uma das noções que eu tenho sobre o que é real é que o que é real, na verdade, é o que permanece. Então, o que é real é o que permanece. A gente tem essa noção, que o que é real é o que permanece. Então, nós temos a noção, por exemplo, de que o amor real é aquele que dura, certo? Então, ela amou ou ele amou durante toda a vida. Então aquilo durou, aquilo foi real. A gente tem noção de que uma empresa real é aquela que dura, que ganhou, que teve lucros durante o tempo, durou. Então perceba que a gente, tô pegando a nossa visão comum, tá? E realmente eu acredito nisso também, que durou, aquilo que dura, aquilo que permanece é o que é real. Só que agora eu faço uma pergunta muito sincera pra você, que 99% das pessoas não fazem na própria vida. Elas simplesmente não têm noção disso, cara. O que é real? Se real é o que dura, se real é o que permanece, o que permanece? O que permanece durante o tempo? Pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas permanecem durante o tempo. Isso aqui é importante. Por exemplo, deixa eu pegar um livro aqui. Esse
Esse livro aqui é um bom exemplo, inclusive, um exemplo perfeito. Esse livro aqui era do meu avô, cara. É um livro chamado Parábolas do Khalil Gibran. Você tá vendo como ele tá velho, ele tá gasto? Mas você sabe de uma coisa? Sabe o que permaneceu desse livro? As coisas que eu li dele. As coisas que eu aprendi com ele. Mas o livro em si, ele foi embora. Ele tá indo embora, na verdade. Ele tá se desgastando, ele tá desgastado, na verdade. A nossa vida, o nosso corpo, permanece praticamente da mesma forma. As coisas da nossa vida. As situações vêm e vão. A gente tem um positivo, a gente tem um negativo. E o real não é isso, mas o real é o que você percebe disso. É o que você guarda especificamente disso. Quando Jesus falava, por exemplo, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, ele estava basicamente dizendo, tudo isso que você vê, isso aqui simplesmente vai passar. Isso aqui simplesmente é transitório. Mas o que você aprende disso tudo, as suas palavras, elas não passam, elas permanecem com você. A sua consciência é o que está olhando o filme da vida de longe. É como se você estivesse olhando o filme da vida passando aqui embaixo. Esse aqui é o seu olho, certo? Você tá olhando o filme da vida, cara. E aí você olha tudo isso, só que o problema é que você não sabe que você é um observador da própria vida. Você simplesmente acha que você é as circunstâncias da sua realidade. Isso é um problema. Isso é um problema, porque a maior parte das pessoas se identificam com isso. E qual que é a parte mais bizarra disso tudo? A parte mais bizarra disso tudo é que a vida, ela é um ciclo, ela é como uma onda, digamos assim. Tudo são ondas, a gente tem ondas sonoras, a gente tem ondas de modas, enfim, a gente tem ondas de absolutamente tudo na vida. Então, a vida é como uma onda, cara, onde você tem picos no alto e você tem picos no baixo, você tem picos no alto, você tem picos no baixo. Então, um dia você tá ganhando muito dinheiro, você tá muito feliz, você tá muito contente, mas no outro você pode estar com um saldo negativo e triste. Um dia você conhece o amor da sua vida, só que aí, depois de um tempo, esse amor se esfria e aí você passa por uma solidão ou pra algo solitário e etc e tal. Perceba que, então, a gente tá vivendo meio que por contraste nessa vida. A maior parte das pessoas, elas se identificam com essa luta aqui, com essa coisa aqui específica. Elas se identificam quando elas ganham muito, elas se identificam quando elas estão tristes, elas se identificam quando elas estão solitárias, elas se identificam quando elas têm amor, mas absolutamente nada disso é você. Você está acima disso tudo. Só que a questão não é somente estar acima, mas é basicamente você entender que todas essas coisas aqui, ó, tudo isso que você vive, é simplesmente um reflexo daquilo que você tem dentro de você, daquilo que você acredita ser verdade no seu filme. Porque lembra que eu falei que você, na verdade, é um grande ator? Você é um grande escritor? Você é o protagonista do seu filme? Você é quem está contando a sua história? Então você precisa parar de acreditar que você é uma vítima disso, porque você não é. Por trás disso tudo estão tudo aquilo que você acredita. O que você acredita sobre o amor é o que te faz ficar elevado sobre o amor. O que você acredita sobre a solidão é o que te faz viver solitário. O que você acredita sobre a tristeza, a riqueza, enfim. Tudo isso é o que você simplesmente acredita e nada além disso. Absolutamente nada além disso. Você é o grande ator, você é o grande diretor da sua própria história. Mas como que as pessoas vivem? As pessoas vivem nesses picos de altos e baixos, se identificando com isso. Então toda a identidade delas está moldada no quanto elas têm solidão ou no quanto elas são o amor, enquanto elas têm riqueza. Mas elas não entendem que por trás de tudo isso está a própria consciência. Porque como eu te expliquei, a sua consciência não passa. As coisas do mundo, elas vão variando como uma onda, mas a sua consciência, aquilo que você é, não passa. E para ser melhor do que 99% das pessoas, você precisa realmente entender que literalmente tudo se trata do quanto você consegue ser. Sabe? O quanto você consegue ser algo e isso ser a sua vida, entende? Não, as pessoas focam no mundo externo como se ele fosse o mais importante, sendo que literalmente isso é passageiro. Agora, quando você adquire habilidades, você se torna alguma coisa, você atrai aquilo que você deseja. Óbvio que por meio de estratégia, por meio de trabalho, mas você atrai porque você está se tornando. Então, foque em ser melhor que 99% das pessoas sendo. Por quê? Porque que ser é o melhor caminho. Porque ter é um reflexo do ser. Então, preste atenção. Você precisa parar imediatamente de dar o seu poder pro mundo. E entender que por trás do mundo está você. Por trás de tudo que você vive é você. Por exemplo, na escola, no sistema escolar, a sua capacidade, a sua inteligência, vamos colocar assim, a sua inteligência, ela era medida pelas suas notas. Na faculdade foi a sua performance e as suas notas também. Caso você tenha feito na faculdade, né? Também foram as suas notas. No seu trabalho foi o seu salário. Foi o seu salário que lhe definiu o quanto você é rico ou pobre, enfim. Se você empreende também tá na questão do quanto você ganha. Na religião, você só era uma boa pessoa a partir do momento em que você entendesse
que de fato haveria um grande salvador para a tua realidade, etc. E também você viveu a vida inteira com a perspectiva de um salvador externo a você, que vive fora de você. Você tá percebendo como em tudo isso aqui tem um padrão? As pessoas não querem aceitar isso. Quando você fala de religião, elas ficam bravas quando falam que todo mundo espera um salvador, só que esse salvador não vem do céu, ele vem de dentro de você. As pessoas ficam realmente bravas com isso. As pessoas ficam realmente bravas quando não querem aceitar que elas não são o salário delas. Você percebeu que em tudo isso aqui, em toda essa narrativa, quase nada depende de você? Cara, o que você acredita, o que querem fazer você acreditar, na verdade, é que tudo isso aqui são coisas externas a você. De que você, na verdade, tem um salvador externo. De que você, na verdade, é medido pelo seu salário. De que você, na verdade, é medido pelas suas notas. E aí você criou um padrão mental, uma conduta mental acima de tudo, onde tudo o que você sabe é sobre os outros. É sobre o quanto o mundo pode te salvar, mas não o quanto você está no mundo. É basicamente o quanto o mundo te afeta, mas não o quanto você afeta o mundo. E isso cria uma legião de pessoas dependentes da validação do mundo. Uma legião de pessoas empurradas pelaquela onda que eu te falei do negativo, do positivo, da tristeza e do amor, da dinheiro e da pobreza. Todos são levados por isso. Então, se você quer ser maior ou melhor do que 99% das pessoas do mundo, você não pode jogar o jogo das ondas. Você tem que estar acima disso. Você tem que reconhecer que por trás de toda instituição que fala que você são as suas notas, ou por trás de toda empresa que fala que você, na verdade, é o seu salário, por trás de tudo isso está o seu próprio mantimento, está a sua própria conveniência, está a sua própria complacência em aceitar que o seu poder está sendo distribuído para meios externos. E você realmente não compreende que tudo gira em torno do quanto você é. Você é um bom funcionário, então a empresa gira. Você é um bom aluno, então você literalmente faz as escolas ficarem de pé, as faculdades, as universidades ficarem de pé. Você é um bom profissional, então você faz uma empresa ficar de pé. Tudo se trata do quanto você é, e esse é o maior jogo das coisas. É por isso que Jesus falava, buscai o reino de Deus, em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. O reino de Deus é um lugar onde você está, basicamente, eu não tô falando no sentido religioso, mas é um lugar onde você está e você é. E é aqui que a gente inverte o jogo. É aqui que a gente coloca todo o nosso poder na mão das outras pessoas. Isso é um problema. Isso é um verdadeiro problema. E por que você precisa entender isso? Porque tudo é mente solidificada. Toda a sua vida, mas a vida de qualquer pessoa, no fundo, a vida de todo mundo que vive nessa terra, se trata de mente solidificada. Se trata de cabeça solidificada, vamos colocar assim. A mente do seu patrão cria uma empresa. Caso você não seja autônomo, né? Cria uma empresa. A mente da sua família cria um padrão sobre o que é o trabalho, sobre o que é o amor, sobre o que é isto ou aquilo. A mente desse sistema como um todo cria pessoas dependentes. Dependentes de quê? Do mundo. Então, se você parar pra notar e pensar, por exemplo, esse microfone que eu tô segurando surgiu e é a mente de alguém porque estava dentro da mente de alguém. Se você parar pra pensar e notar, tudo são consciências solidificadas. Tipo, literalmente, cara, essa lâmpada aqui que eu tô segurando agora é a consciência solidificada do Thomas Edison, velho. É incrível isso, né? É incrível e ao mesmo tempo perturbador, porque se você não entende isso, você não vai compreender. Então, quando você entende que tudo é mente solidificada, que tudo se trata da mente de alguém, você começa a pensar, então, o que eu vivo muitas vezes é a mente de alguém no meu lugar? Sim, a mente daquilo que você sabe que é normal, aquilo que você aceitou como normal. E aí, essa consciência fica se solidificando na sua realidade. Por exemplo, a gente vê muito esse caso em empresários, por exemplo. Cara, vamos pegar aqui o exemplo do empresário, certo? Um empresário que trabalhou a vida inteira de CLT, foi funcionário, digamos assim. Mas aí um dia ele decidiu empreender, certo? E aí ele foi fazer tudo aquilo. E de fato os negócios poderiam estar indo bem. Só que, por exemplo, muitas vezes ele não conseguia descansar fora do horário de trabalho. Isso aqui é louco pra caramba. Muitas vezes ele não... Horário de trabalho. Muitas vezes ele não conseguia descansar fora do horário de trabalho. Ele se sentia culpado. Ou ele sentia que deveria pedir permissão pra alguém pra fazer alguma coisa. Mesmo que agora ele seja uma pessoa livre, a mente solidificada por trás dos comportamentos que ele tem de culpa, por exemplo, de tirar um tempo pra ele e tal, isso aqui acontece muito, tá? Não é brincadeira. Mesmo que agora ele seja livre, ainda assim, por trás disso aqui tá a mente do patrão ou da empresa, que permaneceu como um programa operando devido às repetições que ele passou durante a vida. As repetições de ser mandado, de ser ordenado, de ficar ali por períodos de tempo que ele não queria, enfim. Ou seja, a cabeça dele continua operando com a consciência solidificada da empresa que ele trabalhou. E por que eu digo solidificada? Porque
Solidificado, eu quero dizer com aquilo se tornou real. Aquilo é a vida dele, não tem nada além daquilo. Ou seja, ele tá vivendo aquilo que ele acredita. E isso se torna solidificado no sentido de que ele não descansa. Ou se sente culpado se estiver fazendo alguma coisa fora do horário de trabalho. Porque literalmente a consciência solidificada dele refere-se à ação, às ações, na verdade, que ele está tomando. Entendeu? É exatamente isso. Isso aqui não opera só em questão de trabalho, em questão de, sei lá, cara, de empresa, dinheiro. Não, mas isso aqui opera no amor, por exemplo. Aspas, amor. Eu tô te explicando exatamente como ser melhor do que as pessoas. A maior parte das pessoas não tem esse conhecimento, então presta atenção. Assim, as pessoas acreditam algo sobre o amor. E a consciência solidificada do amor delas é a traição, é o medo de ser traído, é o medo de ser abandonado, é o medo de ser insuficiente. Por que isso acontece? Por que elas ainda sentem isso? Porque no fundo tem um padrão operante que ela aprendeu lá na família dela sobre o que é o amor, vendo os pais brigando muitas vezes. Enfim, tudo tá se solidificando nessa realidade. E adivinha, isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Ela vai ser traída, ela vai se sentir insuficiente. Por quê? Porque ela tem um padrão operante desde sempre. Entendeu? Então, tudo se trata do quanto você consegue fazer mudanças no seu ser. Aquilo que você acredita de fato precisa mudar. Porque senão você vai ficar preso em ciclos e ciclos e ciclos e mais ciclos, preso àquela imagem que você tem da mente das outras pessoas operando na sua vida. Ou seja, você basicamente tem uma segunda mente, cara. O seu cérebro tá dividido, completamente dividido, em partes do que você aprendeu. Platão explicava isso no mito da caverna. Ele dizia que a gente vê sombras na parede que não são o real significado daquilo que a gente quer. Ou seja, tipo, esse livro aqui, ó. Se eu fui ensinado sobre o que é um livro desde a minha infância, esse livro não é o que eu quero, mas os símbolos que as pessoas quiseram que eu aprendesse. Platão explicava isso. Ele falava que a gente vive dentro de uma caverna olhando para os símbolos que estão sendo refletidos na parede por trás de uma fogueira com o auxílio de uma fogueira de fogo. Ou seja, as pessoas, elas basicamente dividiram o cérebro delas em explicações, digamos assim, em termos de o que os outros pensam, o que os outros me ensinaram sobre o amor, o que os outros me ensinaram sobre dinheiro, sobre trabalho, e elas vivem isso. Elas vivem de acordo com o que os outros ensinaram, só que isso não vem basicamente de falar. Por exemplo, eu não tô falando aqui que isso vai vir em forma de pensamento, isso vem em forma de sentimento. É por isso que você não reconhece que muitas vezes um padrão que você tá vivendo, na verdade é um padrão herdado. É um padrão que foi dado pra você, de graça, inclusive. E assim, isso aqui também, essa questão de estar vivendo muitas vezes de acordo com os outros, isso promove tristeza, apatia e falta de esperança na vida, onde você acha que você vai ser pobre pra sempre, onde você acha que você vai ser rejeitado pra sempre, onde você tem coisas negativas dentro de você. E aqui é muito interessante porque toda vez que você alimenta esse tipo de pensamento, esse tipo de padrão na sua vida, você vai pro que a gente chama de purgatório. É interessante que essa noção de purgatório, ela é uma noção católica, né? Mas ela serve justamente ela é explicada quando Jesus fala que você não sai dali enquanto você não tiver pago o último centavo. Se você xingar o seu irmão, por exemplo. Se você ter algo contra o seu irmão. A verdade é que as pessoas confundiram e colocaram essa noção de purgatório como algo extrafísico, como algo além do mundo. Mas o que Jesus sempre quis dizer é que você não sai do seu próprio purgatório, você não para de pagar o preço enquanto você não se abdicar dos padrões que lhe foram dados, porque os padrões que lhe foram dados muitas vezes podem ser padrões de tristeza e de ódio contra o próximo, de medo contra o próximo. Por exemplo, o padrão de ódio que você tem contra o próximo é achar que o amor sempre vai te ferir, ou sei lá, de achar que literalmente as pessoas são ruins, enfim. Você não sai desse purgatório, então perceba que a gente tem essa noção, basicamente, de que a vida se torna um purgatório se você não perdoar, se você não quebrar os seus ciclos, se você não quebrar os seus padrões, cara. Então, ser melhor do que 99% das pessoas é não se identificar com as ondas da vida, do positivo e do negativo, mas sim estar acima de tudo isso focando no ser. E não só focando no ser, também quebrando os padrões que estão inseridos nesse ser. Quebrando esses padrões que estão inseridos nesse ser, você sai do purgatório da sua própria realidade, que muitas vezes é moldado em ódio, tristeza e tudo aquilo que você aprendeu de errado, na verdade, com os outros. É assim que você se torna melhor que 99% das pessoas. Dessa forma. Gostou desse conteúdo? Bom, agora eu quero saber se você realmente gostou, então comente aqui embaixo. O mundo é reflexo. Pra eu ver que você chegou até aqui. Tamo junto e até a próxima. Eu me chamo Taufik, que eu falo de filosofia, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Até mais.